A paz do Senhor, gente. Eu me chamo Samuel Vieira e estamos falando sobre célula. E o tema central é como começar uma célula. E hoje, como eu disse para vocês no vídeo anterior, nós vamos revelar o subtópico de hoje, que fala sobre escolhendo um lugar. Eu preciso recapitular que nós já estabelecemos um propósito. Nós firmamos esse propósito no propósito central de uma célula. E também já temos uma equipe formada. Mas para começar uma célula, nós precisamos pensar no lugar. É interessante que na nossa vida, em tudo que nós fazemos, tanto em questão de estudo ou de trabalho, nós pensamos um pouco no lugar onde nós vamos chegar. Por exemplo, no lugar onde eu trabalho, eu pensei muito sobre o local, onde seria, as pessoas que eu iria me relacionar, estava bem localizado, tanto para chegar, como seria a logística para chegar ali. Então, sobre tudo isso, eu pensei. E quando falamos sobre célula, nós precisamos também pensar sobre o lugar onde esta célula irá acontecer. E quem sabe você está aí se perguntando, nossa, o lugar que eu estou planejando em fazer a célula é muito distante da igreja. Ou o lugar que eu estou planejando fazer a minha célula é muito pequeno. Ou outros fatores também que acontecem que nos deixa com dúvida. Então, a pergunta que eu vos faço neste vídeo é: qual é o melhor lugar? Ou como escolher um lugar para fazer uma célula? E através desse vídeo nós vamos tirar todas essas dúvidas. O primeiro passo para escolher um lugar ou melhor lugar para fazer uma célula é orando. Nunca esqueça de orar, pedindo a Deus o lugar ideal, o melhor lugar para começar, para fazer a sua célula. Uma vez que eu não oro, que eu não busco a Deus, pedindo a Deus uma direção e escolho sem direção, existe uma grande possibilidade de a minha célula, da minha célula, do meu grupo, não dar certo. Então, eu deixo esta ideia para você, este primeiro passo para você, que é ore. Ore pedindo a Deus, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor para que Ele lhe mostre, para que Ele lhe direcione para um bom lugar. Porque às vezes nós escolhemos de acordo com a nossa concepção, de acordo com a nossa ideia, e acaba não dando certo. E começamos a culpar um, culpar outro, procuramos culpados, mas na maioria das vezes a culpa foi nossa, porque nós não oramos, não entregamos na mão do Senhor, e isso é um erro. Então ore pedindo a Deus um melhor lugar. E se o lugar aparecer, ore também a Deus para que o Senhor confirme. E, claro, que o melhor lugar será aquele lugar onde você se sente bem e onde as pessoas irão se sentir bem. Então, esse lugar precisa estar firmado nesta base. Eu preciso me sentir bem e, claro, eu preciso pensar no outro. As pessoas também precisam se sentir bem em estar ali naquele lugar. Bom, também a pergunta que sempre eu me fiz quando comecei a trabalhar com células é: qual é o melhor lugar? E o melhor lugar para se fazer uma célula é em uma casa. Existem muitas pessoas que fazem célula dentro da igreja. E uma vez que eu faço a célula dentro da igreja, a célula perde um sentido. E eu lhe explico por quê. Porque o propósito central é ganhar novas vidas. E a igreja quer chegar em lugares que ela não consegue chegar. Ela quer chegar em lares que ela ainda não conseguiu alcançar, não conseguiu chegar. Então, o objetivo, o propósito deste grupo, o propósito desta célula é fazer isso, é chegar aonde a igreja não chegou, não está chegando, não consegue chegar. É alcançar quem a igreja ainda não alcançou, fisicamente falando. Então, uma vez que eu pego e formo um grupo dentro da igreja, eu estou fazendo com que a célula perca o sentido. Então, o palpite, ou melhor, a ideia que eu dou para você é que você saia de dentro da igreja e comece a fazer dentro de uma casa, junto com uma família, numa residência, ou numa praça,
ou na frente de uma casa. Eu já fiz uma célula em uma praça e foi muito bom, porque as pessoas vinham para frente das casas ver o que estava acontecendo e acabavam ficando na reunião. Então, a célula precisa ser fora da igreja, seja numa casa ou vice-versa. Outra coisa que nós precisamos entender é que a célula é algo estratégico. Ela está acontecendo, ela está sendo montada porque ela faz parte de uma estratégia dentro da visão do ganhar da igreja. Então você vai escolher uma casa estrategicamente. Não pode ser muito longe da igreja, porque, como eu expliquei no vídeo anterior, a igreja é o rio e a célula é o igarapé, como nós chamamos aqui no Pará. Então, ainda que ela não seja o rio, mas ela faz parte de uma crescente, de uma vertente, se é que eu posso falar assim, do rio. Então, não pode ser muito longe. Então, você está escolhendo uma casa, pense estrategicamente. Essa casa é muito próxima da igreja? As pessoas que irão para a minha célula, elas encontrarão dificuldade para ir para a igreja por conta da distância? Então pense assim, a célula é algo estratégico. O lugar que você vai escolher também precisa ser de uma maneira estratégica. Então escolha uma casa, um lugar próximo da sua igreja. Uma coisa muito importante também que nós precisamos entender é que a casa, se for uma casa que você está escolhendo, os donos desta casa precisa ter comunhão, precisa ter uma boa convivência com os vizinhos. Porque a ideia é você evangelizar a vila, a rua, e as pessoas vão perguntar, mas aonde é a célula? Aí você vai falar, é na casa do irmão, na casa daquele jovem. Aí os vizinhos podem pensar assim, mas essa pessoa não fala comigo. Essa pessoa passa por mim, nem me cumprimenta, ou já teve algumas intrigas ou discussões. Então, quando você for escolher uma casa, procure saber se a família, os donos da casa, os anfitriões da célula, têm boa convivência com a vizinhança, com o bairro, com a vila, ou onde você mora. Você vai pensando aí enquanto eu estou falando. Uma coisa que nós precisamos entender também, que a célula vai crescer. Então, as pessoas que irão receber na sua casa, elas precisam ter essa ideia que vão receber outras pessoas. E eu, perdão pela risada, mas eu já tive problemas de que uma família queria receber a célula, queria receber o grupo na sua casa, mas não queria receber outras pessoas. Queria receber só os líderes, queria que fizesse só para sua casa. E a célula, ela vai receber outras pessoas de outros bairros, de outras vilas, de outras ruas, que irão ir para ali, pessoas que estão precisando de Jesus. Então houve um pequeno impasse, porque aquela mãe, aquele pai queria a célula só para os seus filhos. Então ficou meio que uma célula exclusiva para aquela família. Mas isso se torna um problema. Mas já tinha começado. Se nós tivéssemos pensado lá no começo, pesquisado, como aquela casa se comportava, como aquela família pensava, o que eles imaginavam, esclarecesse para eles esses pontos, talvez a gente não tivesse esses problemas como nós tivemos. Então, eu digo para vocês, através desse vídeo, que você procure pesquisar, que você procure fazer uma pesquisa bem minuciosa, bem profunda na família que reside nesta casa que você está pensando em abrir uma célula, para que você não tenha problemas lá na frente. Um dos fatores que esta família precisa ter desta casa é que eles precisam ser acolhedores, como já foi falado aqui. Eles precisam gostar de receber visitas, muito importante. Eles precisam ser pessoas educadas, que educação é a base, né? Eles precisam ser compreensivos e também precisam ser ensináveis. Por que eu falo isso para vocês? Porque eu já tive situações com algumas células de pessoas que não eram compreensivas. Então, se eu vou receber alguém na minha casa, eu preciso entender que essas pessoas têm culturas diferentes. Por exemplo,
Eu abro uma célula na minha casa. E na minha casa a cultura é sandálias, ou como você pode preferir chamar, chinelos, na entrada. Todo mundo tira as sandálias, os chinelos na entrada. Aí a pessoa que vem me visitar não tem essa mesma cultura. Vai entrar com a chinela, vai entrar com o sapato, vai entrar... Você tá entendendo? Então, aí eu que tenho essa cultura vou começar a olhar assim com receio. Tá sujando o meu tapete, tá sujo. Então, a pessoa que vai receber a célula, vai receber o GM, precisa ser compreensiva. Precisa já ter a noção de que pessoas de outras culturas, com uma outra base, que tiveram outros ensinamentos, estarão entrando na sua casa e talvez serão bem diferentes deles. Então, eu posso ser diferente de você, você é diferente de mim, e eu preciso ter essa consciência que eu vou receber você e eu preciso saber lidar com essa diferença. Então, quando você for escolher um lugar, pesquise bem, procure bem saber se essa família é uma família acolhedora, se você não vai ter problemas. Uma coisa muito importante é que no trilho da escolha dos líderes, o anfitrião faz parte da sua equipe de liderança. E ele vai ser treinado para ser lá futuramente um auxiliar. Então, este anfitrião ou esta anfitriã, esta família que vai receber você, ela precisa ser ensinável. Então, quando você for escolher uma casa e o dono da casa vai ser um anfitrião, escolha alguém que é ensinável, que vai aprender junto com você, você vai ensinar para ela vai estar disponível para aprender, vai estar com o coração aberto, com a mente já acessível para que o conhecimento, para que as suas ideias, para que os planos, os projetos entrem no coração dela. Então, esta pessoa que você vai escolher precisa ser uma pessoa ensinável, de coração aberto mesmo, para crescer. Então, escolha um lugar, mas escolha um lugar certo. Não pode ser qualquer lugar. Não pode ser qualquer casa. Você precisa pensar. Por isso que eu comecei o vídeo falando sobre oração e gostaria de terminar este vídeo também falando sobre oração. Então, gente, ore a Deus para começar. Ore a Deus pedindo lugar. Ore a Deus pedindo uma direção. Porque sem oração, nós vamos, quem sabe até mesmo, ficar sem respostas. Como iremos ouvir se nós não falamos? Então fale com o Senhor Jesus, ore a Jesus pedindo a Ele uma resposta, pedindo a Ele uma direção. Busque ao Senhor, você já tem uma equipe, reúna ela, ore ao Senhor Jesus, faça a propósito mesmo, busque a Deus pela madrugada, pela manhã, aí na hora que vocês preferirem orar juntos por este propósito de escolher uma casa. E aí, já orou? Deus já deu a casa para você? Nós temos mais um passo, mas este próximo passo eu só irei revelar no próximo vídeo. Eu me chamo Samuel Vieira e estamos falando sobre célula. Até o próximo vídeo!